como dois papéis sociais em que tentam enquadrar a gente, né? Sempre tentaram, desde esse período, né? Que um é o lugar da doméstica, né? E aí ela analisa, ela trabalha com a doméstica como uma categoria que, como toda forma de exploração, né, que foi colocado para a mulher negra. Então, desde pensar nessa mulher negra como cuidadora, né, como as amas de leite realmente foram, né, como as que cuidavam da casa, né, como quem fazia a comida, né, como a cozinheira. Então, todas essas categorias do cuidado, né, que são atribuídos a essa mulher negra, e a categoria da mulata, né? E aí a mulata também analisa da seguinte forma: como como nosso corpo, né, de nós mulheres negras, era usado de várias formas, tanto para satisfazer sexualmente, né, esses homens brancos, né, quanto também para que eles capitalizassem com isso, né? Então, como é que eles capitalizavam com isso? Através da exploração, da prostituição, por exemplo, dessa mulher, né? Então, essa mulher também, ela foi usada, né? Ela foi explorada, né? Para a prostituição. Eles podiam lucrar com isso, o que é muito, muito cruel, né? E essa mulher também foi usada pelas famílias como o primeiro a primeira experiência, né, de muitos desses homens, né, e de seus familiares, né, não só deles, dos seus filhos e das gerações seguintes, né. Então, ela analisa sobre essas duas óticas. E por que que ela coloca a mulata, né? E aí é uma análise muito interessante essa que ela faz da mulata como uma categoria para a gente analisar esse papel social da mulher, porque ela diz o seguinte: a mulata, que foi essa categoria criada para, primeiro, né, para camuflar o processo de exploração que a gente vivencia, né, que a gente vivenciava já, mas camufla porque colocam a mulata como algo positivo, né, colocado como algo positivo, como um elogio, né, às mulheres negras, mas não é, definitivamente não é um elogio. E aí, nesse processo que coloca como um elogio, se sente livre para explorar, entendeu? Então, ser mulata como algo bom, então, a partir do momento, por exemplo, que os nossos corpos, eles são utilizados tanto para o lucro, né, como para saciar esse impulso sexual, né, o machismo e o sexismo, né, mesmo, né? Então, ao mesmo tempo, eles fazem com que isso seja um elogio, né? Porque você é tão bonita, porque você é tão, né, atraente que cabe também para satisfação sexual, né? Ou cabe para a exposição, né? Ou para a prostituição. Então, ela analisa o seguinte, que a figura da mulata é essa figura, que subjuga tanto quanto a figura da doméstica, mas disfarça, camufla, né, em cima de um argumento do elogio, né, do quanto isso pode ser positivo, né, porque a mulata é a mulher negra, né, considerada bonita, né, considerada atraente dentro desses padrões. Então, aí ela analisa como papéis sociais mesmo, né, que são desenvolvidos. E aí a gente pensa no presente disso, né? Eu enviei a apresentação para esse e-mail do diretório acadêmico, que vocês tinham me enviado. Aí, se vocês conseguirem essa coisa aí da tecnologia de apresentar, porque eu sou péssima, gente. Aí eu preparei tudo tão bonitinho Vamos tentar. e não consigo desenrolar, e a tecnologia me persegue. Essa jornalista é fullbacka demais. Aí, o que acontece? No presente, a gente vê essas formas de exploração serem transportadas, né? A gente não percebe um avanço, de fato, né, na nossa luta. Ah, tá aí. Que massa.
posso ir baixando ou vocês vão baixando? Quando for pra baixar, se avisa que eu vou descendo aqui. Pode baixar. Isso, pode baixar. Pode baixar ainda. Pode baixar mais. Então, aí são algumas imagens para a gente pensar. Pode subir um pouquinho. Só um pouquinho. Aí são algumas imagens para a gente pensar, né? Esse passado. Tá aí a ama de leite, que a gente falou, né? Das formas de exploração. Tanto o trabalho nas lavouras, né? Como ali o cuidado no espaço doméstico. Mas que não era só isso, né? Existia essas formas de exploração, mas existiam também as nossas formas de resistência, né? E de se fortalecer. Então, eu coloquei as pretas de tabuleiro, essas grandes figuras, né? Que esse povo enche a boca para falar das feministas de Simone de Beauvoir, qual é o nome da outra, meu Deus? Rosa Luxemburgo. Gente, a gente tem tanta mulher preta foda e muito mais incrível, assim, respeitando, claro, a luta de cada um, mas, minha gente, sobreviver num período de escravidão e ainda organizar todo um povo para resistir e fazer quilombo, vamos combinar, né? As bichas são pocadas aí, são fia da pé. E aí elas, assim, formaram os quilombos, né? E os quilombos, eles tinham toda uma forma de gestão, de administração. E muitas mulheres negras encabeçaram, né, esses quilombos. Então, para a gente refletir que a nossa história é maravilhosa. A gente não precisa da história de ninguém. Vamos mais para baixo. Pode descer, gente. Então, aí, Lélia Gonzalez, né, para a gente pensar nesses lugares, né, nesses papéis sociais. E aí, assim, é bem bonito, porque Lélia é essa figura, né, incrível, incrível, que também sofreu bastante e ainda hoje é invisibilizada, assim, a sua intelectualidade, a sua contribuição, porque, infelizmente, o racismo, ele é muito poderoso, muito poderoso. Porque Lélia, gente, era para estar nos currículos da sociologia, da história, da comunicação. Essa mulher era para estar nos currículos todos da universidade. A gente estuda uns bunda mole e não estuda essa mulher, assim, eu não entendo, eu não entendo. É absurdo, porque a contribuição sociológica e histórica que essa mulher dá, a gente não vê muita gente dar. Não tem, assim. E é uma tristeza. Então, sempre que a gente puder no nosso trabalho, cita ela mesmo, porque essa mulher botou quente, assim. E aí ela faz uma análise do papel, do lugar dessa mulher negra. Inclusive do lugar dessa mulher negra também na luta de classes, né? Entendendo como a gente passou por dois processos, né? A divisão sexual, a divisão racial e sexual do trabalho, né? Como assim? Por exemplo, processo pós-abolição. Quem teve a oportunidade de trabalhar foi a mulher preta. Por que foi a mulher preta? Porque essa mulher conseguiu voltar para casa, muitas vezes, dos patrões, das famílias brancas, né, para trabalhar como cozinheira, como doméstica e etc. E assim sustentar a sua família. Porque o homem negro ele não podia estar na rua, né, de bobeira. Se ele tivesse, pau no lombo. Então, eram essas mulheres que conseguiam segurar a onda. Agora, de que forma? Ocupando, infelizmente, os espaços mais subalternizados, né, do mercado de trabalho. E é algo que a gente, né, observa que até hoje a gente percebe como esses espaços eles são divididos, né? Então aí a gente tem que pensar que para a mulher negra a divisão ela se dava tanto no plano da divisão sexual do trabalho, né, que são os lugares que são ocupados por mulheres, quanto na divisão racial do trabalho. Ou seja, as piores funções eram atribuídas às pessoas negras. Então, imagine, então, a junção, né, desses marcadores. Em que lugar nos coloca? Gente, pode passar mais para baixo. Aí eu botei alguns marcadores sociais para a gente pensar nessas interseccionalidades, né? Isso, alguém botou aqui, Lélia é fundamental no processo de organização do movimento negro. Fundamental. Ela, inclusive, foi uma das fundadoras do movimento negro unificado, né? Um dos movimentos mais organizados e mais fortes e consolidados que tivemos. Pode deixar nessa da interseccionalidade aí mesmo, se puder. Mais forte que tivemos no nosso país. Na verdade, assim, eu digo que, minha gente,
povo preto é tipo, eu acho que a gente veio de outro mundo, assim, de outro planeta. A gente é incrível. Porque, assim, a gente passou por isso tudo e pensem que só tem 132 anos de abolição, certo? Aí, 132 anos de abolição, ou seja, a gente não era nada, a gente era, tipo, achavam que a gente era lixo, assim, não tinha acesso a nada. Mesmo assim, a gente conseguiu nos organizar, assim, de uma forma maravilhosa, esplêndida. Em 1930, né, ou seja, menos de 40 anos, gente, menos de 40 anos da abolição, a gente já tinha a Frente Negra Brasileira, uma super organização do movimento negro, que inclusive fazia carteirinha. Gente, a gente fazia carteirinha para a população negra. Carteirinha assim do tipo, eu faço parte da Frente Negra Brasileira, gratuito. A gente cuidava dos nossos. Tinha até mulheres que escreviam em colunas, em jornais, imagine, só 30 anos praticamente depois da abolição, que escrevia em jornal dizendo como é que a gente poderia se vestir para não sofrer com racismo. A gente é foda. Ô, gente, desculpa o palavrão. A gente é incrível, a gente é incrível. Então, nosso processo organizativo é realmente, eu nem sei, é de uma força. E aí a gente vê a Frente Negra Brasileira, em 1930, logo depois, o Teatro Experimental Negro, onde a gente pensa, praticamente somos as percussoras e percussores também de toda a cultura, né, de todo esse berço cultural do teatro, Teatro Experimental do Negro, né, que se preocupava com a educação dos nossos. E isso é lindo. E isso é lindo demais, demais. O Teatro Experimental do Negro, ele fazia cursos, dava cursos, via formas do nosso povo entrar nas escolas, pensava na escolarização, porque a gente acreditava que através da educação nós conseguiríamos avançar no cenário do racismo no Brasil, né? Que a gente conseguiria derrubar muito daquilo que a gente já vinha sofrendo, né? E a gente acredita nisso até hoje, não é à toa que as nossas políticas públicas e o que a gente mais pleiteia, né, é o acesso à educação pública de qualidade, né, o acesso às cotas, o acesso à assistência estudantil, né? Então a gente realmente acredita muito nisso, né? E aí está explicado porque os nossos ancestrais também acreditavam, né? E aí trazendo a discussão da interseccionalidade, que é muito importante para a gente pensar nessa luta e nesse lugar da mulher negra, do povo negro, do homem negro. A interseccionalidade ela é fundamental. A gente não pode, por exemplo, como negros e negras, olhar só através da ótica racial. Né? E aí Lélia Gonzalez, mais uma vez, nos ensina isso. Né? Como é diferente, como é que as opressões se dão de forma diferente, a depender de como a gente se posiciona, de como a gente está no mundo. Né? Então, a nossa sexualidade, o nosso gênero, né, a nossa classe, inclusive outros marcadores sociais, porque os marcadores sociais falam daquilo, do lugar onde a gente se encontra, né? Das categorias onde a gente está colocado. Então, uma pessoa que tem alguma deficiência física, né, que tem uma questão de capacitismo, a gente sabe que ali vão haver outras formas, o racismo, o machismo, né, as opressões, de uma forma geral, vão se dar de formas diferenciadas para os corpos diferenciados, né, para as pessoas diferenciadas. Então, cada um vai receber de uma forma, né? Os fenômenos vão se dar de formas diferenciadas para cada mulher, para cada homem, né? Então, uma mulher trans negra, por exemplo, né, que mora na zona rural, ela vai vivenciar uma realidade completamente diferente dessa mulher trans negra numa zona urbana, né? E por aí vai, né? E aí pensar nesses lugares, né? Que é o lugar de onde a gente fala, né? O lugar de onde se fala. Hoje, tão popularizado, né? Como lugar de fala, não é isso? Mas a gente não pode confundir, e isso é importante, a gente não confundir o lugar de fala com o não poder falar, né? O lugar de fala, ele anuncia a importância da gente dizer de onde a gente fala. Eu sou mulher, negra, cis, né?
enfim, que estou na academia, isso também diferencia. Então, você tem que se posicionar. Eu não posso falar pelo conjunto das mulheres negras, eu não tenho autorização para isso. Eu não sei o que uma mulher negra da zona rural passa, eu não sei o que uma mulher negra trans passa, eu não sei o que uma. Eu não sei o que uma mulher negra da periferia passa. Então, eu não posso falar para essa mulher, entendeu? Só elas podem falar por elas. Mas isso não me impede de falar, desde que eu me posicione. E aí a Grada Quilomba também fala isso, né? A importância da posicionalidade. É diferente da gente, da desresponsabilização, né? Eu acho que a gente não pode confundir. Porque às vezes o que eu vejo hoje acontecer com muita frequência é a desresponsabilização, ou seja, eu não sou mulher negra, então eu não posso opinar. Se resolvam aí. Uma ova, a gente não criou o racismo, né? Não fomos nós que criamos o racismo. Então todo mundo tem que se posicionar assim. Agora dizer de onde está falando. Se é homem branco, tem que dizer, né? Se é mulher branca, tem que dizer de onde está falando, né? Então essa questão da posicionalidade ela é fundamental, né? Hoje se popularizou muito por conta dessas obras, né, da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala e tudo, mas isso vem de muitos e muitos anos com as nossas ancestrais aí que já se foram, né? A Lélia Gonzalez já falava da posicionalidade, a Luísa Bairros já falava da posicionalidade. Gente, tá todo mundo ouvindo bem? Eu estou vendo algumas Sim, mensagens de... estamos ouvindo. Ô, Aninha, olha, mais uns 5 minutinhos, viu? O tempo tá um pouco Ai, estreito. socorro! Vou correr agora, sebo nas canelas. Então, assim, a gente tem várias intelectuais, nossas, só nossas, brasileiras, que a gente pode falar. Luísa Bairros, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, a nossa Lélia Linda Gonzalez, Beatriz Nascimento, né, que fala da mulher negra quilombola. Isso é posicionalidade. A Nilma Lino. Ai, gente, é muita mulher maravilhosa, né, não? Aí a gente é incrível, dá vontade de ficar lambendo assim a cria infinitamente. Pode passar mais. Mas nós temos também as nossas irmãs, né? E como a gente está falando do dia do dia da mulher negra latino-americana e caribenha, gente, parece um trocadilho, às vezes falando dessa data. É importante também a gente falar da contribuição dessas irmãs, né, afro-americanas que produziram muito também, né, para subsidiar essa discussão da mulher negra, né, do feminismo negro. Ai, Nina Simone, deusa linda. Né? E aí a gente pensar em Angela Davis, a gente pensar em Patricia Hill Collins, né? Em Kimberly Crenshaw, na Bell Hooks, linda, maravilhosa, né? Tantos livros dela saindo aí. E tá pesado, né? Aí não, era brincadeira, né? Eu falei tá pesado, pensei que tava ruim para baixar. A Audre Lorde, exatamente. E a gente agora está tendo essa experiência de várias obras, né, que foram produzidas, que não tinham a tradução e agora estão tendo muitas traduções, né, para que a gente tenha acesso também a essas categorias e a essas epistemologias tão importantes para o nosso fortalecimento. Pode passar, gente. Vamos dar uma carreirinha agora por causa do tempo. Então, a gente não consegue conversar. Então, pensando no presente, é pensar que essas formas de exploração que a gente falou no passado, elas não ficaram no passado, elas se reconfiguraram, né? Então, a gente vê novas formas de exploração, uma pergunta que eu faço, porque não são tão novas, né? Elas só mudaram a roupagem, mas elas continuam sendo formas de exploração, né? Formas de apropriação e de exploração. Mas nós também temos formas de resistência, né? E aí, as diversas marchas, por exemplo, das Crespas e Cacheadas, eu sei que em vários estados foram organizados grupos, né? E marchas incríveis. A Marcha de Mulheres Negras, né? A Marcha Nacional de Mulheres Negras, que aconteceu em 2015, também foi fundamental para o nosso processo organizativo, principalmente esse processo atual, né, que a gente está vivendo, das influências digitais, né, dessas plataformas, desses veículos, desses meios de comunicação que vem pautando as nossas questões de uma forma tão contundente e tão importante, inclusive alterando cenários, né? A gente vê uma alteração de cenários hoje, né? Por exemplo, recentemente eu vi, por exemplo, que a Djamila tinha postado que o livro dela, o Dicionário Antirracista, gente, eu não lembro direito o nome do livro, acho que é isso. Qualquer coisa vocês me corrigem.
mas ficou entre os livros mais lidos no mundo. Veja, acho que isso é a segunda vez que isso acontece só na história da humanidade, né? De um livro de uma mulher negra estar entre os mais lidos do mundo, né? Antes dela, só a Carolina Maria de Jesus, e que não teve essa repercussão, a gente sabe, né? Então, a gente vem conseguindo quebrar paradigmas, ou seja, situações que estavam bem estruturadas, e a gente tem conseguido romper com essas estruturas, e são estruturas brancas, capitalistas, né, patriarcais, e que nos condicionam nesses lugares de subalternização. Pode passar, gente. E fala um pouquinho, né, do 25 de julho, né, que é o Dia Internacional, né, da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e Dia Nacional de Teresa de Benguela. E aí a gente tem que encher a boca mesmo para dizer Dia Nacional de Teresa de Benguela, porque, gente, essa mulher foi cabulosa, né, também, foi cabulosa. Porque ela conseguiu organizar todo um quilombo, né, que foi o... Ai, gente, agora eu não lembro, o Quilombo Piolho, se não me engano, lá em Mato Grosso, por muitos anos, né, e de forma firme, né, de forma linda. E a gente precisa olhar para essas formas de organização e de liderança para se espelhar mesmo, né, e como referência, né, e saber que do potencial organizativo que nós temos enquanto pessoas negras, né, a gente já nasceu gênio, eu acho que a genialidade veio não sei, gente, tem que ter uma explicação para isso, porque, sinceramente, com as ferramentas que essas mulheres tinham, conseguir fazer o que elas fizeram, não, simplesmente, por mais que a gente pesquise e estude, a gente parece que não consegue compreender, não, realmente, esse negócio aí não. Tá na alma, tá no sangue, já veio na herança aí, ancestral. Pode passar. E aí uma reflexão final, né, para a gente concluir, o que queremos para o futuro, né, como mulheres negras, como pessoas negras, como homens negros, né, mulheres negras. A viga mestra de um país. Gente, eu peguei esse termo da viga mestra, que foi que Lélia Gonzalez usou, ela escreveu. E eu fiquei completamente apaixonada com essa história da viga mestra. Eu acho que eu vou usar isso infinitamente na minha vida. Mas de perceber esse lugar da viga mestra, ou seja, aquilo que sustenta, né? Então, que a gente olhe para essas mulheres negras e para o conjunto, a pluralidade dessas mulheres, como uma grande viga mestra que sustentou o país e sustenta ainda hoje, né? Somos nós que estamos, inclusive, na linha de frente do Covid, gente, né? Somos a maioria de enfermeiras, de técnicas de enfermagem, né? De profissionais da área da saúde, né? Que estamos ali atendendo a população. Somos a maioria na assistência social, né? São dois setores fundamentais, por exemplo, agora no combate, né, à pandemia. Então, fundamental, fundamental. E perceber a nossa força, né? Como a gente é magistral, como a gente saiu metendo o pé na porta. Então, eu coloquei aí a importância da retomada epistemológica, né? Aí eu botei aí como exemplo Conceição Evaristo, a gente pensar nas nossas escrevivências, né? Nesse momento, a gente está disputando a importância da nossa vida e das nossas narrativas para a pesquisa, né? Para o enfrentamento ao racismo e para o fortalecimento da nossa identidade, né? E da identidade dos nossos. Então, a gente está nessa disputa epistemológica, né? E a gente está se saindo muito bem mesmo. A importância dos espaços de poder e decisão política. Gente, o que a Érica Malunguinho é muito amor, essa mulher, assim. Ela chegou realmente com o pé na porta. É uma mulher negra trans, né? E nordestina, não é isso? E que chegou rompendo com todos os paradigmas, né? Inclusive linguístico, dizendo, gente, é o seguinte, aqui é uma mandata quilombo. A gente sabe que na língua formal não existe mandata. Aí ela disse, quem manda nessa porra sou eu. O mandata é meu e eu vou chamar de mandata. Então isso é lindo. Né? Isso é lindo. A gente vem contribuindo para uma quebra de paradigma e reformulação, inclusive linguística. Né? Ninguém se referencia ao mandato dela como mandato, é mandata. Mandata quilombo. E quilombo por quê? Porque traz toda a ancestralidade quilombola, né? Dela e nossa, de nós mulheres negras. E aí, mais uma vez, gente, Lélia Gonzalez, ela fala
gente, ela pede licença poética, histórica e ancestral para dizer que todas nós, né, pessoas negras e mulheres negras, somos quilombolas, porque trazemos isso na nossa ancestralidade, na nossa história, na nossa linha histórica, né, e de vida. E aí o fundamental, inclusive, vocês colocaram bem e falaram bem na última conversa, do nosso aquilombamento, do processo de fortalecimento. É fundamental. Eu coloquei aí a figura da Iana de Xangô, né, do Afonjá, e peço licença para colocar, Iagô, né, faz parte aí também da minha linha religiosa, né, eu sou neta, sou, né, ainda neta de Mãe Estela, Olorum Cossipurê, neta de Axé, né, sou filha de santo, de um filho de santo dela, e coloco essa imagem para a gente refletir a importância da oralidade, da ancestralidade, né, da gente passar adiante os nossos saberes, né, nós temos uma missão, que é não deixar morrer a nossa história, que é não deixar morrer a nossa luta, o nosso conhecimento ancestral, né? Então, a oralidade tem aí um sentido central, né, na nossa luta. A religiosidade tem um sentido central na nossa resistência e existência, né? Até os dias atuais. A gente tem que agradecer mesmo a essas mulheres, né? A gente pode passar para o último, para eu me despedir. Exatamente, João Lucas. A nossa religião não morreu porque essas mulheres guardaram bem guardadinho, né? E não só guardaram, mas passaram adiante, cuidaram. Elas cuidaram da nossa ancestralidade para que a gente pudesse hoje vivenciar isso, né? Então a gente tem que agradecer mesmo, bater a cabeça no chão. E a bênção para quem é de a bênção, né? Por último aí, eu quero mais uma vez agradecer infinitamente a vocês pela escuta, pela paciência. Pedir desculpas aqui pela atrapalhação tecnológica. Acontece. Finalizo aí com essa poesia de Conceição Evaristo, que mexe tudinho aqui dentro comigo. E queria pedir licença para ler para vocês bem rapidinho, que chama Vozes Mulheres. E tem tudo a ver com isso que a gente vem falando, né? O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A voz de minha bisavó ecoou criança. Nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. No fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si, e a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco da vida à liberdade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. E agradeço aí a escuta. Muito obrigada a você, Laila, por ter aceitado o nosso convite. Foi incrível tudo que você colocou. Muito importante ter você trazendo todo esse contexto histórico. Marissa trouxe algo mais atual. Como o nosso texto, ou como o nosso tempo é curtinho, tem muitas colocações aqui no bate-papo. As pessoas elogiaram bastante. Teve um primeiro questionamento que foi de Débora, que ela perguntou: por favor, você pode falar um pouco sobre o preconceito com as religiões de matriz africana? Posso? Então, preconceito com as religiões de matrizes africanas está intimamente ligado ao racismo, né? Ele não é o preconceito com as religiões em si, ele é o preconceito com o negro e tudo que vem dele, tudo que advém, né? Então, a África e todos os elementos africanos, eles foram extremamente demonizados aqui no Brasil, em outros países também, né? Mas aqui falando dessa experiência. Então, tudo que advém de lá, né, tudo que se refere, vai ser sempre demonizado. Né? Então, toda essa carga negativa que a sociedade coloca
das religiões de matriz africana, no candomblé, na umbanda, advém desse racismo. Não tem como desassociar. É a forma como a gente entende a África. É a forma como a gente trata a África, como a gente enxerga. Né? É só a gente olhar como é que a mídia aborda, como é que a mídia vem abordando os conflitos que acontecem lá, né? Como é que a mídia aborda tudo que acontece na África, né? Primeiro que é totalmente invisibilizado. E quando a gente dá visibilidade, né, dá de uma forma extremamente negativa. Se você perguntar para uma criança na minha época, que eu era criança, o que era a África, o que é que as crianças iam falar? O que é que vem logo à cabeça de quando a gente é criança? Alguém quer chutar aí uma palavra? Eu digo fome. Né? Fome foi um tema bem batido em relação à África. Pobreza, exatamente. Seca, né? Aquela imagem seca, né? As crianças bem magras, né? Guerra, safari, isso, exatamente. Gente, essas imagens elas foram cruciais para a nossa formação em relação à África. Criança sem estudo. Isso é muito grave. Né? É assim que a gente tem tratado a nossa mãe, né? O nosso continente mãe. Então, a resposta vem daí. Sim, sim, podem disponibilizar, viu, o slide, é para todos que quiserem aí, por e-mail. Tem uma pessoa me perguntando quem é a autora do poema. Conceição Evaristo. Pronto, Eu coloquei vamos a deixar foto aqui no dela lá, WhatsApp. mas não coloquei o nome, né? Foi. É da Conceição Evaristo. João Lucas colocou. Rola também de lembrar comunidades organizadas de mulheres pretas, como a Sociedade das Irmãs da Boa Morte, que se juntavam, para, entre muitas coisas, para alforriar outras mulheres pretas. Sim, fundamental, né, nesses processos mesmos organizativos e de resistência, né, que conseguia cuidar da nossa ancestralidade, cuidar do que a gente ainda conseguia conservar de cultura nossa, né, trazida de África, e cuidar das nossas, né, das famílias negras. As irmandades tiveram um papel fundamental, né, nesse período. As irmandades, e aí as mulheres da Boa Morte, elas vêm dessa linhagem, né, das irmandades. Fundamental, fundamental. As associações, os clubes. Eu, inclusive, indico a leitura de artigos de Petrônio, do professor Petrônio Domingues. Né? Ele tem artigos que vão discutir bem a importância aí desse movimento negro originado logo após a abolição. Né? Então, Petrônio Domingues, muito importante. Tem um outro livrinho também bem bacana, gente. Eu estou toda feliz que eu consegui comprar recentemente, que é esse, Mulheres Negras no Brasil Escravista e do Pós-Emancipação. Não sei se vai dar para ver. Da Giovanna Xavier, né, que é uma historiadora também. Tá Juliana dando para ver. Barreto. Indico, né, que ele também vem trazer aí toda essa história importante para a gente dominar e conhecer, para depois não vir o povo dizer o que a gente fez e o que a gente não fez, porque a gente não sabe, né? Esse povo gosta de dizer não, as mulheres negras não participaram não da luta pela emancipação, né? E aí a gente tem que correr atrás para dizer não, a gente participou sim. A gente começou bem antes, quando vocês nem sonhavam, né? Então, é João Lucas importante. trouxe algo muito interessante também. Ele colocou, sobretudo, retirar dos nossos corpos a responsabilidade sobre esse racismo, que por conta dessas confusões sobre o lugar de fala, a branquitude acaba se omitindo de assumir a responsabilidade sobre esse debate e da resolução dele também. Então, isso é um grande problema, né? E esse problema, infelizmente, a gente não vai nem atribuir só a esses brancos sem noção, mas atribuir também às nossas interpretações a respeito das categorias, entendeu? Porque a gente precisa se familiarizar e se apropriar. Não é que a gente precise, mas se a gente for disputar isso, a gente precisa se apropriar. Porque o que acontece? A gente viu que na internet, a internet, gente, às vezes é uma seara muito delicada, né? Então, a gente percebeu, nos últimos tempos, uma disputa muito grande em torno dessa categoria que é o lugar de fala, né? Que a Patrícia Hill Collins vai chamar de standpoint view, né? Que é o ponto de vista feminista, o ponto de vista da mulher negra, né? E aí, esse ponto de vista, ele vai falar do lugar de onde você fala, mas não é que o outro tem que calar a boca. E aí, durante um bom tempo na internet, as pessoas começaram a disputar essas categorias, mandando o outro calar a boca. Cala a boca que você não pode falar.
Cala a boca que você não fala. Cala a boca que aqui quem tem que falar. Gente, elas não falaram isso, não. Em nenhum momento, em nenhum momento elas falaram que, não, que era para o povo calar a boca, não. Né? Os livros estão aqui para a gente ler. Ó. Não tem isso aqui dentro que está dizendo, gente, cala a boca, não. Tem dizendo, vamos dizer de onde a gente fala. É totalmente diferente. Você pode se enunciar, né? Olha, eu sou Laila, sou uma mulher branca, enfim, de tal e tal lugar. E eu acho assim que, enquanto mulher branca, a perspectiva da branquitude é não. Tranquilo, Sussa. Entendeu? Pode, desde que você se identifique, né? Fale de onde é que você é. Porque o que acontecia? Essas pessoas falavam por nós de forma neutra, como se fosse a voz da razão, né? Então, por isso que a gente reivindica o lugar de fala, para dizer assim, a gente tem que falar também. Já que essa história é nossa, a gente tem que se apropriar e falar de onde, e dizer, e anunciar de onde é que a gente está falando. Falar disso, né? Da gente anunciar o lugar de onde estamos falando. E aí, no meio dessa confusão, gente, de internet, ficou tudo doido, uma bagunça, todo mundo mandando todo mundo calar a boca, um quebra-pau da zorra, um dando na cara do outro, e briga com a Djamila, depois não briga mais, rompe e volta. É uma confusão, virou uma confusão completa. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é dizer, gente, não é isso. Todo mundo tem que falar, inclusive porque esse argumento de dizer eu não posso falar, porque esse não é meu lugar de fala, é uma sacanagem, porque é uma retirada de uma responsabilidade que é de todos. Né? A superação do racismo não deveria estar nas nossas costas, como vem estando, né? E nós, o povo preto, a gente às vezes cumpre esse papel, né? De wiki preta e wiki preto, né? Dos coleguinhas. Todo mundo quer perguntar para a gente tudo. E parece que por sermos negros e negras, a gente tem que saber sobre, como, né, Marisa bem colocou, tem que saber sobre tudo. Tudo você tem que saber. Não, gente, não é assim, não. Olha, só da gente existir, da gente estar tá vivo e respirando, isso já é uma revolução, né? Dentro de um mundo que quer nos exterminar. E a gente vai olhar para os dados, né? Aí vai olhar para os dados de feminicídio, são as mulheres negras as que mais estão morrendo. Vai olhar para os dados dos assassinatos contra LGBTs, a população LGBT, é a maioria da população negra também. São os homens trans negros, são as mulheres trans negras, são as lésbicas negras, são os gays negros e toda a comunidade, gente, porque desculpa que às vezes, né, a gente pode estar esquecendo, violência obstétrica, todos os dados, inclusive, gente, tem dados do SUS que falam muito bem, de uma forma muito concreta. E até o que eu queria trazer para vocês, por ser dentro de estudantes da área da saúde, né, o SUS Sem Racismo foi uma campanha, né, que no período Dilma ainda tentou se emplacar por conta das denúncias de violência, de racismo institucional que a população negra vinha sofrendo. Né? Então, foi feito um estudo, né, pelo Ministério da Saúde, onde se constatou que a mulher negra é a que mais morre. É a que mais sofre de violência obstétrica, é a maior número de mortalidade materna, os piores atendimentos, metade do tempo de um atendimento que uma pessoa branca tem dentro de uma unidade de saúde. E a gente sabe que isso não é feito de forma pensada, né? A gente sabe que isso é naturalizado. O racismo ele foi naturalizado no Brasil por conta do mito da democracia racial, né? Que diz que aqui no Brasil não existe racismo, né? O mito não diz isso, aqui no Brasil não existe racismo. É todo mundo igual, né? E aí até hoje a gente sofre com isso, porque as pessoas não enfrentam o seu racismo, as pessoas não querem superar o seu racismo, a esquerda não quer discutir o racismo, a esquerda acha que tudo está na classe, a gente continua sendo subjugado de todas as formas, né? Então, a gente vê que a resposta está aí, né? Numa completa desresponsabilização. Porque, gente, se 10% das pessoas brancas tomassem para si a importância de enfrentamento ao racismo, muita coisa já teria mudado. Isso eu garanto, mas infelizmente essa responsabilização não acontece. Né? É isso, Laila. Muito obrigada. Temos bastante indicações aqui no nosso bate-papo. A Dejan colocou sobre o filme Histórias Cruzadas. Muito importante. Também temos livros.
E, para finalizar, outra colocação de João Lucas, em que ele diz que a Marcha das Mulheres Negras foi um dos acontecimentos mais importantes do movimento negro no Brasil. Fez crescer exponencialmente a auto-organização de mulheres negras, que vem movendo diversas estruturas dentro do movimento negro atual. As mulheres negras têm sido essa vanguarda desde a marcha. Isso, exatamente. A Marcha Nacional, ela, ela rompeu realmente com paradigmas, né? Porque conseguiu reunir milhares de mulheres negras do país inteiro, né? De diversos segmentos, do hip hop, né? Do candomblé, quilombolas, urbanos, rurais, né? Conseguiu colocar milhares de mulheres negras nas ruas de Brasília num contexto de golpe, né? Num contexto de golpe e denunciando todo o cenário de violência que as mulheres estavam sofrendo. E exigindo mais, e exigindo uma política de bem viver, né? Entendendo o bem viver como uma categoria. Porque as mulheres negras e as pessoas negras, os homens negros, a gente não quer só enfrentar o racismo, né? Mas a gente quer pensar em perspectivas de vida melhor, que a gente possa vivenciar a nossa religiosidade, que a gente possa vivenciar a nossa cultura, que a gente possa ter acesso à saúde pública de qualidade, né? Que a gente possa ter acesso à moradia de qualidade, né? Então, reforma agrária. Então, nós temos um projeto de vida, né? O nosso projeto de vida não é um enfrentamento ao racismo, não. Né? Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, que nosso projeto de vida é viver bem. Nós, pessoas negras, queremos viver bem. Só que a gente só vai conseguir viver bem quando a gente conseguir superar o racismo. Então, a gente não pode fazer isso sozinho, porque o enfrentamento ao racismo não é o nosso projeto de vida, não. Nosso projeto de vida é o bem viver. A gente quer ser feliz, né? Eu vi um meme maravilhoso. Eu vou salvar esse meme. Maravilhoso, que diz assim, gente, militância não é diversão. Diversão é tomar uma cervejinha e ir pro samba. Militância não é diversão. Né? Então, a gente milita porque precisa, porque está nessa situação aí caótica. Mas o que a gente quer mesmo é estar na praia tomando uma cervejinha, rindo, né? Fazendo o que a gente quer, tá tocando nossos atabaques sem ninguém invadir, sem ninguém tomar, né? Sem sofrer violência. A gente quer viver bem. Então, a gente faz esse apelo para toda a sociedade brasileira, né? Nos ajude a viver bem, né? Nos ajude a alcançar, né? Que a gente possa viver bem nossos sonhos de forma plena, né? Nossos planos, nossas conquistas. É isso. Laila, muito obrigada. Foi de extrema importância todas as suas colocações. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar desse primeiro dia do nosso segundo ciclo de palestra Dia da Mulher Negra. E eu quero avisar para vocês se atentarem à lista de presença que está aqui já rolando no bate-papo. E a nossa live ela ficará salva no nosso canal do YouTube, que é Diretório Acadêmico de Enfermagem Ana Nery. E só para lembrar mesmo, amanhã teremos o segundo dia de live, que terá como tema Violência contra a Mulher Negra, uma questão além do machismo. Teremos como palestrantes Marcela Prestes e Yara Canta. Muito obrigada. Muito obrigada, Laila. Eu agradeço muitíssimo, viu, gente? Benção para quem é de a bênção e eu abençoe todos e todas. Beijo no coração. Boa tarde para vocês. Beijos, até amanhã. Até amanhã.